para vocês já irem marcando aí Atos dos Apóstolos, tá bom? Vão marcando Atos dos Apóstolos. Ó, Atos, nós vamos ler Atos. Nós vamos meditar e vamos ler Atos. Deixa eu ver aqui. Vou botar aqui. Essa apóstola que nós estamos fazendo no estudo foi o Padre Ayrton que me arrumou ela há muito tempo, há uns 10 anos atrás, né, Padre Ayrton? Padre Ayrton está aí, sua bênção, Padre Ayrton. O senhor está aí participando diante de vossa eminentíssima, excelentíssima, não sei como é que chama, reverendíssimo. Quem sou eu para dar essa pregação aqui, essa formação aqui dessa apostila, né, diante do Senhor? Então é Atos 23, versículo 8, que nós vamos ver, tá bom? E Apocalipse. Apocalipse 5:11. Aí vocês já marquem aí na Bíblia de vocês. Então vamos lá, né? Deixa eu ajeitar aqui a... Não sei se a vela, a lâmpada, a luz da vela está atrapalhando. Acho que eu vou apagar ela, mas melhor. Pronto. Fica bem melhor assim, né? Então bora lá. Vamos fazer aqui nosso estudo aqui de hoje do mundo dos anjos. Então vamos conhecer quem são esses príncipes, os príncipes do exército do Senhor. As noções que correm entre os fiéis, mesmo dentre os mais fervorosos a respeito dos santos anjos, são muito vagas e superficiais. Quer dizer, a pergunta que eu faço a você aqui, o que é que você conhece sobre os anjos? Nós muitas vezes aprendemos desde crianças sobre a existência dos nossos anjos da guarda. A gente aprende com a mamãe, com o papai, a invocar o anjo da guarda, a pedir ajuda ao anjo da guarda. Mas assim, de uma forma muito vaga e superficial e muitas vezes cheio de fantasia, né? Que são os anjinhos da guarda, aqueles anjinhos fofinho, curtinho, né? Rechuchundinho, com os cabelos encaracoladinho, loirinho, com os olhos azuisinhos, né? Então nós temos esses pensamentos muito vagos. Quando fala em anjo da guarda e anjos, a primeira coisa que você vem em mente é como? Como é que você imaginava o seu anjo da guarda ou o anjo da guarda? Então, nós vamos conhecer que esses nossos anjos, na verdade, são muito mais diferentes do que é passado para nós nas nossas fantasias, né? Porque vem também de uma era do mundo mitológico, como eu falei, né, dos tempos antigos, né? Então eles estão muito além do que contos de fadas e doentes. Então a imagem, a iconografia que a gente tem dos anjos, infelizmente não ajuda a gente ter este conhecimento verdadeiro da fisionomia deles, como eles são mesmo, como é que é os anjos, a fisionomia dos anjos. Vocês já tentaram parar para imaginar como que é a fisionomia dos anjos? Como que é? Já pararam para passar na cabeça de vocês? Vocês estão vendo bem que é a imagem de São Miguel Arcanjo. Como é que vocês acham que é São Miguel na cabeça de vocês? É desse jeito aí com as asas dele, com a espada? Como é que é os anjos verdadeiramente? Então nós vamos entender como é que são esses anjos, como é que eles se apresentam, né? Os anjos do Senhor. Nós vamos ter essa noção mais profunda aqui, né? A partir, então, nós vamos pegar o quê? Nós vamos ter dados, claro, das Sagradas Escrituras, nós vamos ter essa base, e a tradição da Igreja Católica, que a gente já conhece, que é o tripé que faz a Igreja forma, né? E os Santos Padres, que é o magistério da Igreja, que são os padres, os doutores, né? A hierarquia da Igreja.
A tradição é o boca a boca, que é contado. De geração em geração. Você acha como é que a Bíblia foi escrita? Foi boca a boca. Então, através de todos esses documentos, esse contexto todo, nós vamos entender melhor, e através dos doutores e teólogos também, né, como é a verdadeira natureza dos santos anjos, né, que são seres puramente espirituais. Uma coisa a gente tem que ter em mente: os anjos, eles são seres puramente espirituais, eles não têm corpo, matéria, são puro espírito. Nós humanos temos o espírito e temos a matéria, nós temos os dois. Os anjos são dotados de uma inteligência agudíssima, muito superior à nossa, e de uma possante vontade livre, dominando abaixo de Deus sobre todas as demais criaturas. Então os anjos, ele têm aquela vontade de servir a Deus, ele toma aquela disposição forte e iminente de servir a Deus. São seres racionais, né? Então, eles estão acima, é claro, de nós, criaturas, e dos seres irracionais, bem como das forças da natureza, dos elementos da atmosfera. Então, subjugando também para sempre os espíritos infernais, né? Eles botaram para correr, vamos assim dizer, né, os espíritos das trevas, que a gente viu já um pouquinho ontem sobre os demônios, né, que são os anjos malignos. Então, eis os santos anjos, príncipes dos exércitos do Senhor, mas também nossos amigos e protetores. Os santos anjos são príncipes do exército do Senhor. Nosso tema de hoje é sobre os príncipes dos exércitos do Senhor. Se você parar para pensar e meditar assim, eles são chamados de príncipes. Se eles são príncipes, quer dizer que existe um rei. Então, este rei quem é? Jesus, é Deus. E príncipe é filho de rei. Então, os anjos são filhos de Deus. Nas Sagradas Escrituras, muitas vezes nós vamos ver a palavra filhos. Por exemplo, na história de Jó, vemos dizer que os filhos de Deus, quando os filhos de Deus se apresentaram para uma reunião, Deus chamou eles, os seus filhos, para uma conversa, para uma reunião, apresentou-se diante deles Satanás. Então a gente vai ver às vezes esse termo filhos também, né? Então são príncipes. Os príncipes são filhos de rei, né? Vamos abrir bem Apocalipse, como eu pedi para vocês, Apocalipse 5:11. Quantos anjos existem? Qual é a quantidade de anjos que Deus criou? Vamos ver bem em Apocalipse 5:11, nós vamos ter mais ou menos uma ideia. João vai relatar o seguinte: em minha visão, ouvi ainda o clamor de uma multidão de anjos. Anjos, só recordando, a palavra anjo vem de mensageiros, são os mensageiros de Deus, os mensageiros do Senhor. Então ele ouviu, João na sua visão, ele ouviu o clamor de uma multidão de anjos. O que é clamar, irmãos? É pedir. Clamar é pedir. Eles estavam pedindo o quê? Para quem? Se eles já estavam salvos, porque tem gente por aí dizendo que os anjos não pedem e não intercedem diante de Deus. Se eles já estão na vida boa lá no céu, eles estavam clamando o que diante de Deus? Quando a gente clama, o nosso clamor é geralmente quando você está, tipo, vamos assim dizer, em desespero, você está clamando, está naquela coisa, às vezes uma angústia. Eles ouviu o clamor de uma multidão de anjos em volta do trono. Esses anjos estavam em volta do trono, dos seres vivos e dos anciãos. Eram, olha a quantidade, milhões e milhões e milhares de milhares que proclamavam em alta voz. Imagina, olha, João não conseguiu nem contar. Ele só disse que era milhares e milhares de milhões. Tente imaginar o mar, você olhando para o mar e ver aquela imensidão de anjos, tudo junto, tantos anjos perto dos outros, como a areia do mar. Imagina, você olha para as areias, né? Você consegue ver os grãozinhos, tudo junto. Pois imagine isso aí de anjos. Então, João, ele não conseguiu contar. Então, eles são milhares e milhares e milhares. O que os anjos diziam? O que eles clamavam? Preste atenção aqui, irmãos. O que eles clamavam diante de Deus? O cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor.
Nessa hora, quando eles clamaram isso e disseram isso, todas as criaturas do céu, da terra, de debaixo da terra e do mar, todos os seres vivos proclamaram: o louvor, a honra e a glória e o poder pertence àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro pelos séculos dos séculos. E os quatro seres vivos que estavam diante de Deus, disseram amém, quer dizer, assim seja, que se cumpra, que se realize a vontade de Deus. E os anciãos se ajoelharam e adoraram a Deus. Então os anjos disseram este clamor, e nós humanos, aqui está falando de nós humanos, seres humanos, está falando dos seres do mal, ou seja, toda a criação, todos os animais que vivem debaixo do mar, toda a criação que vive sobre a terra sobrevoando, e todos os seres invisíveis, espirituais, diziam e clamavam: o louvor, a honra e a glória. Ou seja, nós humanos aqui na terra temos comunhão com os anjos do céu. Então é bobagem, é imaturidade quando a gente pensa que só Jesus é o que vai fazer tudo para nós. Jesus é o que faz tudo e os anjos ficam só lá no céu assistindo televisão, esperando nós almas também conseguirem irem lá para o céu, né? Então a gente vê aqui esta manifestação linda dos anjos clamando, e nós humanos clamamos juntos com estes anjos, né? Pela vitória do Cordeiro. Isso é uma profecia da revelação. Então voltemos à apostila. Deixa eu tomar aqui um gole de água. Além do mundo visível e material, também o mundo invisível, o admirável mundo angélico existe, né? A existência dos anjos foi negada na antiguidade, ou seja, os povos antigos negaram a existência dos anjos pela seita dos saduceus. Vamos ver aí em Atos 23:8. Vamos abrir, vocês já marcaram aí Atos 23:8. Nós vamos ver aí essa passagem onde os anjos, presta atenção que não é só na nossa era, no nosso tempo, que houve negação da existência dos anjos. Alguns judeus negaram a existência dos anjos. Atos 23:8 diz o seguinte: de fato, os saduceus dizem que não existe ressurreição, nem anjo, nem espírito, enquanto os fariseus sustentam uma coisa e outra. Ou seja, já existia um grupinho entre os próprios judeus que não acreditavam na existência dos anjos. Então isso não é novidade para nós cristãos, para nós seguidores de Cristo ou não, que naquela época não tinha judeus seguidores de Cristo, ainda não existia muito bem isso, o cristianismo estava se juntando em um grupinho. Então não é novidade crenças ou descrença na existência de anjos, né? Então os povos lá do tempo de Jesus já tinham esse grupinho que não acreditava. Mais tarde, tempos depois, né, também certas seitas protestantes, como os anabatistas, eles surgiram, se eu não me engano, eu fui até dar uma olhada aqui na internet, mais ou menos no século XVI, 1600 anos depois de Cristo, foi mais ou menos na era tempo da Reforma Protestante. Então os anabatistas também eram uma seita protestante que começaram também a não acreditar na existência dos anjos. Olha só, 1500 anos depois, mais ou menos aproximadamente. Então, em nossos dias ela tem por adversário os ateus. Quem são os adversários hoje nos nossos dias atuais que não querem dar credibilidade aos anjos? Claro, os ateus não vão acreditar em Deus, não vão acreditar em nada do invisível, né? Os materialistas e os positivistas que não creem senão naquilo que seus olhos veem. Aí eu pergunto para eles assim, se eles só creem no que os olhos veem, eles já viram o pensamento? Você consegue ver o que está aqui dentro do meu cérebro agora? O que é que eu estou pensando? Para vocês que às vezes não acreditam na existência dos anjos, se a gente só quer acreditar naquilo que os olhos veem e os sentidos apalpam, o pensamento aqui que eu estou pensando agora, ninguém está vendo. Nem eu consigo ver meu próprio pensamento, eu não vejo.
que é um mistério tão grande, é perceptível os nossos pensamentos, mas a gente não vê. Quer dizer, eu só vou acreditar em tudo que eu vejo, só tudo que eu vejo é que é válido. O coronavírus, por exemplo. Você vê o coronavírus? Eu já ouvi até dizer aí entre os médicos, aí eu não sei se é fake news, que não sabe nem direito o que é esse bicho do coronavírus, e é porque é uma coisa detectável, mas não sabe nem direito o que é. E eu sinto muito dizer bem de realidade para vocês, o álcool em gel nem protege 100%. Me falarei algumas informações aí da área da medicina que só tira a casca do coronavírus, mas não está protegendo 100% não. Então é uma coisa que ainda está sendo estudada. Então é uma coisa a se pensar, né? Quer dizer que eu só acredito em tudo que eu vejo, é que existe o vento, o palpável, né? O vento até nem tanto, né? Mas o pensamento é detectável, ou os sonhos é detectável, então é uma coisa assim meio complexa, né? Então, os racionalistas, para encontrar uma excusa aparentemente racional à sua incredulidade, o que é que eles dizem? Os racionalistas, para poder provar que anjos não existem, eles alegam que os anjos foram inventados pelos judeus quando eles estiveram presos na Babilônia. Então foi o seguinte, o povo de Deus, a gente vai ver na Sagrada Escritura que o povo de Deus, quando eles foram presos, quando eles estiveram lá na Babilônia, os babilônios já tinham as histórias dos contos de fada deles, dos misticismos, daqueles deuses que a gente viu um pouquinho, uma explicação aqui sobre os demônios. Tinha aquela crença lá. Então, por eles terem morado lá, então os racionalistas usam como pretexto esta explicação para dizer que os judeus acreditaram nos anjos porque pegaram dessa convivência dos babilônios. Mas, como eu disse para você nas lives anteriores, que, na verdade, os babilônios, têm essa crença de entendimento um pouquinho do mundo espiritual, porque esse povo foram herdando lá dos descendentes de Caim, né? Vocês viram depois da live anterior. Então, na verdade, os babilônios, eles aprenderam de quem? A acreditar em Adão e Eva não, na criação do mundo. Foi lá dos descendentes de Caim. Então, a gente volta para lá, se a gente for fazer a escavação histórica, né? Então, é bobagem, né? Por isso que eu disse que eu vou lá na origem, eu vou cavando, vai lá, me prove. E os babilônios, vocês estão dizendo, os racionais dizem o quê? Ah, mas os judeus, eles pegaram dos babilônios a crença em anjos. Sim, e os babilônios pegaram a crença nos anjos de quem? Então eu fui escavando, ó. Os babilônios foram pegar lá dos sumérios, que é a origem do mundo que eles contaram, porque está escrito. Sim, e os sumérios pegaram a crença dos anjos em quem? Nos seres espirituais de outro mundo, de quem? Aí eu escavei, irmãos, e cheguei na conclusão que os sumérios vieram lá da origem da terra de Caim, onde ele se refugiou, a Nod, terra de Nod, onde Caim foi embora, né? Então é uma coisa assim muito irracional, essa racionalidade dos racionalistas para dizer que anjos não existem, né? Então, bora lá. Por isso que eu já disse para vocês, aqueles que já me conhecem, né? A gente vai lá na raiz, né? Se é dos babilônios, cava. Os babilônios aprenderam os anjos de quem? E de quem foi de quem? Foi dos caldeus. Dos caldeus foi quem? Dos persas. Os persas aprenderam de quem? Os ácaros de quem? Vai cavando. Você vai chegar lá na história de Adão e Eva, no final das contas, né? Que eles contaram através da tradição, que é isso que a nossa Igreja Católica tem como fundamento, o tripé, né? Que forma o fundamento principal, mais forte é a tradição. Porque foi a tradição que contou a boca, que fez escrever no livro e que depois constituiu o conjunto de chamado magistério, que são os padres, os doutores da nossa Igreja Católica, que vão dar a aprovação de que tudo isso é verdade. Então, contra todos esses, falam os dados da razão, a crença comum dos povos e a revelação divina. Então, a revelação divina e a crença dos povos mostram a existência dos anjos. Então, vamos ver aqui o tópico: os anjos existem. Pela simples razão, pela nossa simples razão, independentemente da revelação do homem, pode chegar de algum modo ao conhecimento da existência dos anjos. O que está querendo dizer aqui é que independentemente da revelação que nós recebemos de Deus, do próprio Deus que veio, como a gente viu lá na história de Jacó,
que Jacó teve conhecimento da existência dos anjos, pela revelação de Deus. Nós tivemos a encarnação de Jesus Cristo, do Verbo, né, de Deus, que veio nos revelar. Independentemente disso, só pela razão já dá da gente ter um certo conhecimento que os anjos existem, só pela razão, né? Com efeito, a existência de seres puramente espirituais não repugna a razão, né? E um exame da criação à mera luz do intelecto pode levar-nos à conclusão, se a gente examinar a criação do mundo, a gente pode chegar à conclusão da existência de criaturas puramente espirituais, né, que convém à harmonia do universo. Como assim? Quer dizer, a gente analisando a existência das criaturas de Deus só pela razão, é isso que ele está querendo dizer aqui. Só pela razão a gente pode chegar à conclusão da existência de seres puramente espirituais. Por quê? Porque eles estariam representados em 3 gêneros. Ou seja, a harmonia do universo ela está representada em 3 gêneros. Então, seriam esses 3 gêneros que poderia provar a existência dos anjos só pela razão. Como, por exemplo, existem os seres puramente espirituais acima do homem, que é o primeiro. Os puramente materiais, que é o quê? Nós sabemos que existe só a matéria pura. Você concorda com isso? Isso aqui, o meu notebook é matéria pura. Aqui não tem espírito, né? Não tem espírito. E existe nós homens, que é o terceiro gênero, né? Que nos leva a raciocinar de que existem os anjos. O terceiro gênero é nós humanos. Nós somos a mistura do puramente espiritual com puramente matéria. Os dois a mistura. O espiritual, alguns racionalistas querem considerar que é só a alma, a mente, o intelecto, é o puro, é o abstrato do homem, né? O intelecto. Mas existe algo, né? Então existe algo. Então se não vai ser o espírito propriamente dito, então é o intelecto. O homem morre. Quando nós humanos morremos, para aqueles que acreditam só no puramente matéria, físico. Para onde é que foi a inteligência e todo o conhecimento do homem? Aquilo que está dentro dele, do conhecimento, os sentimentos do homem, vem da onde? Se não é da matéria propriamente dita, né? Então a crença normal das pessoas, dos povos, né? Inconstante em todos os lugares, em todas as épocas. Então uma coisa interessante é isso que a história, os estudiosos, os doutores mostram, é que em lugares diferentes, em épocas diferentes, existiu sempre pessoas que acreditavam em anjos e que afirmaram a existência desses seres de natureza superior aos homens e inferior a divindades. Tanto é, existem crenças hoje atuais que querem dizer que, na verdade, essas revelações que alguns povos deram antigamente eram de extraterrestres que já tinham se manifestado na Terra. Olha só. A pessoa encontra justificativa e explicação e provas para dizer que existiu extraterrestre, porque eles sabem, muitos cientistas racionalistas que acreditam na existência de extraterrestres ou os intrainterinos, que são seres que estão dentro do oco da Terra. Ainda existe isso aí. Para você que não sabe, não é só extraterrestre, não. Tem uns seres que moram dentro da caverna da Terra, que diz que há uma abertura lá na Antártida, se eu não me engano. Antártida. Que é até proibido voos para lá. Então o exército americano, o exército do mundo impede isso aí, porque eles dizem que tem uns mistérios por lá, uns buracos de onde saem os seres de lá de dentro. Então, e eles conseguem encontrar provas, eles querem provar a existência que seriam de alguns anjos que povos antigos diziam. Na verdade, eles vão dizer que eram extraterrestres, como a subida do Elias na carruagem de fogo. Na verdade, o Elias, quem veio buscar ele foram os extraterrestres. Olha só aonde é que chega a razão humana para querer dizer que não é anjo, são extraterrestres. Sim, meu filho, mas bem que para você. E se os extraterrestres são os anjos? Porque os anjos, eles se materializam. Nós vamos aprender isso aí. Mas a NASA pegou um corpo de um extraterrestre. É que eles têm mesmo. Não sei nem se é verdade isso aí, porque eu duvido. Eu sinto muito dizer que se a ciência duvida da existência dos anjos, eu duvido da existência de extraterrestre que tem serizinhos guardados, escondidos. Mas se for verdade, os anjos eles adquirem matéria. Então vai ver um bonequinho. Então vamos entender o que é a materialização dos anjos. Os extraterrestres são um bonequinho que ficou na Terra e os anjos foram embora. Eles tipo assim possuíram um bonequinho. Eles fazem tipo um bonequinho. Nós vamos entender como é isso aí, né? Os anjos fazem tipo um bonequinho e eles manipulam esse bonequinho, né? Então depois vamos entender isso aí. A gente derruba toda a tese aí de racionalistas.
Vamos dar continuidade aqui para a gente já encerrar, né? Então, uma coisa, porém, é a mera possibilidade da existência de seres puramente espirituais e outra é a sua realidade objetiva. A existência dos anjos, seja anjos ou demônios, né, os anjos caídos, seria para nós um problema insolúvel não houvesse a tal respeito à revelação divina. Ou seja, se não existisse a revelação divina, entender os demônios, os anjos caídos, iria ser uma coisa assim, muito difícil, porque foi a revelação divina através da Sagrada Escritura e da tradição, e de modo especial Jesus Cristo, é quem revelou com mais precisão quem são esses seres malignos, esses anjos que se apresentavam como deuses para serem adorados. A tradição em sentido amplo, a tradição, a gente vai entender tradição, os costumes, aquilo que a gente vem herdando desde os povos lá, dos patriarcas, que vem passando de geração em geração. Então, entenda, quando a gente estiver falando em tradição, a tradição ensina da nossa igreja, que registra, é que é o boca a boca que vem contando de geração em geração. Em sentido estrito, o que acontece? Chama-se tradição um conjunto de verdades que foram reveladas, que os apóstolos receberam de Cristo ou do Espírito Santo e transmitiram independentemente das Sagradas Escrituras. Entendamos isso, fica bem claro. A tradição é o conhecimento que os apóstolos adquiriram independentemente da existência da Sagrada Escritura. Por quê, irmão? Deixa eu dizer bem aqui. Tem gente que diz que só é válido o que está na Bíblia. A existência do anjo só vai ser válido o que está na Bíblia. Olha, quando Jesus morreu, assim que Jesus morreu, você pensa que Pedro, porque você quer evangelizar, como é que você evangeliza? Você pega a Bíblia, as Sagradas Escrituras, aí você já tem aqui o livro dos Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, o Novo Testamento, você tem Atos Apóstolos, tem a carta de Pedro, tem a carta de São Tiago e por aí vai. Você já tem isso aqui tudo, né? Carta de Pedro, os Evangelhos. Aí você usa a Bíblia e sai evangelizando, certo? Muito bonito. Mas eu não posso dizer que a Bíblia, isso aqui é que é a minha prova da existência, é a tradição. Por quê? Você só usa a Bíblia para evangelizar, você só usa o livro de Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos para evangelizar, porque as pessoas que falaram de Jesus Cristo naquela época, essas pessoas que falaram de Jesus Cristo naquela época, escreveram. Quando eles falaram, não existia escrita. Imagine quando Pedro começou a falar de Deus lá, quando ele recebeu a moção do Espírito Santo. Na hora que ele começou a falar a revelação, falar de Jesus Cristo, da vida toda de Jesus, lá para aquela multidão, quando ele sai do cenáculo com os dons do Espírito Santo e vai lá no templo lá falar abertamente lá na praça, ele vai gritar. Ele estava com Bíblia na mão, irmão. Ele estava com isso aqui na mão. Tinha Bíblia na mão? Ele tinha? Não tinha. Ele estava com o pergaminho lendo? Ele não estava, não. Ele falou de Jesus à boca, ó. Ele foi contando sobre Jesus. E quem foi que escreveu os Atos dos Apóstolos? Quem é que estava presenciando Pedro falar lá na frente? Lucas. Lucas começou a escrever, começou a achar interessante e bonito. Por isso que hoje, bendito de Jesus e amado, irmãos, você vai pegar o Atos dos Apóstolos e vai falar de Jesus porque o Lucas escreveu na hora que Pedro estava lá falando, ele resolveu escrever a história. Então Pedro, quando ele começou a falar, ele não tinha Bíblia não. Então é a tradição, é isso que é a tradição, irmãos, tem que ficar bem claro. A tradição é mentirosa, se for mentirosa, joga a Bíblia fora. Se a tradição não é a verdade. Porque Lucas escreveu porque ele ouviu as palavras de Pedro. Ele ouviu os testemunhos de Paulo onde ele foi escrevendo. Por isso que ele escreveu. Ele ouviu e escreveu. A tradição. Se Lucas não acreditasse nas palavras dele, ele não teria escrito. Por isso que os ateus, os materialistas, os racionalistas dizem que o que está escrito na Bíblia é mentira, porque foi só a invenção do homem. O Lucas poderia muito bem ter inventado toda essa história. Como é que você prova que é verdade? Como é que você prova que o que o Lucas escreveu é verdade? Você tem que acreditar na tradição, a geração boca a boca.
Então, essa revelação foi feita aos nossos primeiros pais, se conservou na humanidade, transmitida através oral dos patriarcas, né? Que foi o que eu acabei de dizer aqui. Então, para preservar o povo judeu da contaminação por essa desinformação pagã, né? Porque existia o quê? Com o tempo e por obra do demônio, sem a revelação de Deus, a revelação primitiva, o que havia? Havia uma mistura de crenças no paganismo antigo. E no atual também, como eu falei para vocês, uma comparaçãozinha assim da macumba, né? Então, nas brumas desse paganismo, encontramos seres incorpóreos. Então, se você fizer uma investigação também nas crenças do paganismo, eles acreditam em seres incorpóreos, como eu acabei de falar, que é os seres sem corpo, né? Os seres espirituais. Ora apresentado como do bem, ora como do mal, como que eu falei ontem, né? Mas para preservar o povo judeu de toda essa contaminação e dessa mistura de confusão dos espíritos malignos, né? Os autores sagrados, durante muito tempo, largo período, evitaram mencionar no demônio, nos espíritos das trevas. Então, na Sagrada Escritura, a gente não vai ver falar muito sobre os anjos e os espíritos das trevas, exatamente para tirar a confusão da cabeça do povo. Então, o centro era só falar em Deus único, o centro era só falar em Jesus Cristo, né? A missão de Jesus Cristo. Jesus é que veio trazer esta revelação do mundo angélico. A revelação definitiva só se verifica em nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele começa a dar essa revelação dos anjos, né? A Bíblia não traz toda a revelação sobre o mundo angélico, nós não vamos ver isso aí. Então, como eu disse para vocês, nós estamos pegando como fundamento primeiro a Sagrada Escritura, a tradição, para depois nós conhecermos sobre os anjos pós a Sagrada Escritura, pós os escritos. Que inclusive sobre São Miguel nós vamos ver relatos e manifestações dele e o que ele tem pedido no decorrer do tempo, inclusive o pedido da oração do rosário que a gente faz e a quaresma de São Miguel também. Por que a gente reza a quaresma de São Miguel? Tá aqui. Então, como se sabe, encontra-se recolhido nos documentos. Então, muitas histórias sobre o mundo angélico está recolhido nos documentos dos Santos Padres. Não está só na Bíblia, não existe só a Bíblia que nos traz informações do mundo angélico. Os documentos dos Santos Padres, dos escritores eclesiásticos que são da igreja, dos primeiros tempos, lá dos primeiros tempos, os escritores, tem revelação sobre anjos, assim como nos documentos do magistério, do Papa, né, dos papas, do concílio, na liturgia, nos monumentos das antiguidades cristãs, catacumbas, cemitérios, tem revelação de anjos. As histórias não mostram também revelação de homem das cavernas com desenhos, então a revelação de anjos está recheada também, né? Quem são os santos padres, para a gente entender? Ou os padres da igreja? São certos escritores antigos da igreja que se diferenciavam, né, por ter uma vida mais, que buscavam mais rigor no caminho da santidade, né? Dando testemunhas da tradição divina. A existência dos anjos é uma verdade de fé. Então, a existência dos anjos é uma verdade de fé. Então, se você não tiver fé, não adianta a gente ficar batendo e altercando, como São Miguel Arcanjo ficou brigando com Lúcifer pelo corpo de São Miguel. Ele simplesmente só diz assim, ele não continuou para evitar contenda, ele só diz que Deus te repreende e pronto. E Miguel pegou o corpo dele, ó, e levou. Então, para não ficar... Porque debater com pessoa que não quiser ficar com o coração aberto, com a cabeça aberta, você só vai criar contenda, que é confusão. Não vai dar em conversa nenhuma, em nada, não vai dar em nada. Quem não tiver abertura ao Espírito Santo. Isso torna até um debate, uma conversa nojenta, né? Então é uma verdade de fé que se encontrou na revelação, que a gente sabe, e é proposta pela igreja aos fiéis como verdade que se deve crer. Então, se nós não acreditamos nessas verdades de fé, se a gente nega uma verdade de fé, nós estamos cometendo heresia. Então, irmãos católicos que verem esta live agora ou após, se você não acredita, você é católico e não acredita na existência dos anjos, você é um herege. Você é um herege.
Se você não acreditava, tinha dificuldade em acreditar na existência dos anjos, se você tinha essa dificuldade, peça a Deus luz, porque senão você vai estar cometendo heresia e vai confessar seu pecado grave de heresia. Pode comungar não. Ah, mas eu não sabia, aí é outra história. Mas vai se confessar. Se você não acreditava nos anjos, na existência deles, na ajuda deles, você é um herege. Essa verdade foi definida quando no Concílio IV de Latrão, em 1215, foi confirmada e aprovada como uma verdade de fé. Diz o seguinte, Deus, desde o princípio, o Concílio de Latrão de 1215 diz o seguinte, desde o princípio do tempo, desde o início do tempo, criou do nada duas espécies de seres. Deus criou do nada, como eu falei na primeira live do dia 26, domingo. Deus criou do nada duas espécies de seres, os seres espirituais e os corporais, isto é, os anjos e o demônio. Então a nossa igreja católica carimbou, bateu o martelo. Se ela bateu o martelo, é verdade. Ai daquele que duvidar. Se você está balançando sua fé, peça a Deus e o Espírito Santo para não duvidar dessa verdade dos anjos. Senão você vai ter que se confessar. De forma igual e expressa, o primeiro concílio do Vaticano, 1870, o concílio do Vaticano, primeiro de 1870, vai confirmar essa verdade de fé. Amém, irmãos? Então agora vamos finalizar nosso momento aqui, tá bom? O próximo encontro, a próxima live de amanhã, nossa meditação dos anjos, nós vamos conhecer os 9 coros angélicos. Eu peço a vocês que nem percam, porque vai ser um tema maravilhoso. E quem não puder assistir, claro, vai ficar gravado, vejam depois. A gente invoca aqui neste rosário, nós fazemos a invocação dos 9 coros angélicos. Amanhã vai ser dia de aprender, de conhecer esses coros angélicos. Nós invocamos querubins, os serafins, os tronos, as virtudes, as potestades, dominações, arcanjos, anjos. Mas muita gente se questiona, será que está na Bíblia estes coros angélicos? Ou foi São Miguel Arcanjo que trouxe do céu e fez essa revelação a Antônia d'Astoniaclo, não sei se é assim que pronuncia, lá de Portugal? Será que está na Bíblia esses coros? Ou foi uma revelação nova que São Miguel Arcanjo trouxe? Amanhã nós vamos saber, tá bom? Então, deixa eu ver bem aqui se tem alguém que tem uma coisa a dizer. Eu só reforço aqui para vocês, para a gente procurar tentar ajudar aí o professor João, tá bom? Que está precisando para fazer a cirurgia de catarata. Ele está precisando de mais 7 mil reais para conseguir. Ele já tem 7 mil. Ele já vai iniciar o processo de cirurgia dele próxima semana. Vamos compartilhar, né, os vídeos. Vamos pedir a Deus para que nos dê essa luz e nos ilumine. Tá bom? Então vamos finalizar aqui esta live. São Miguel agradece, né? Eu estou aqui somente a serviço dele, para que a gente possa ter um conhecimento dessa verdade de fé nossa, né? Que a gente às vezes não tem. Então um abraço a todos, né? Fique com Deus, até amanhã a gente se encontra, a proteção do ano, nosso anjo da guarda, nós já vamos dormir com a oração do rosário que a gente fez. Então até amanhã, queridos irmãos em Cristo Jesus e aqueles que não se consideram cristãos, mas também são nossos irmãos. Um grande abraço a todo mundo, até amanhã. Vamos fazer aqui a nossa meditação, finalizar com nossa música, né? Quem como Deus? Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus.